Hoje eu vou falar de alguém que era muito especial diante de Deus, alguém que era íntimo de Deus e ele tinha uma amizade assim muito boa com Deus. Deus falava com esse homem, Deus mostrava coisas para esse homem, Deus, vamos dizer assim, trocava ideias com este homem. E o nome desse homem é Abraão. Abraão, ele era especial diante de Deus. Deus tinha aquele homem como um ser maravilhoso. E ele dizia assim para Abraão. Em Gênesis 17, versículo 1, diz assim, olha, bem no finzinho, anda na minha presença e ser perfeito. Será que existe alguém que é perfeito? Será que existe alguém que aos olhos de Deus é perfeito? E ele disse dessa forma, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus tinha algo especial com Abraão. E Abraão era realmente alguém muito temente a Deus, um homem que agradava a Deus. Um homem que Deus olhava para ele e sentia prazer na vida dele. Sentia satisfação de ver como ele vivia. E ele disse, ser perfeito. Deus disse a Abraão. No capítulo 17, versículo 15... em diante, a gente vai ler, diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos, procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. E no versículo 22 diz assim, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então nós vimos aqui uma amizade de Abraão com Deus. Deus falou com Abraão algo que era impossível. Ele era já idoso, ele tinha sua mulher idosa e Deus falou que dessa mulher, iria nascer um filho. E a amizade, a intimidade de Abraão com Deus era tanta que no versículo 17 diz assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E ele riu daquilo que Deus falou. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Ele tinha uma certa amizade com Deus de uma forma que ele riu. Ele achou engraçado, ele falou, como que pode nascer um filho desse casal, da gente? Mas o que nós aprendemos aqui é que Abraão, ele era íntimo de Deus, ele tinha uma amizade gostosa com Deus, ele prostrou, ele ouvindo Deus falando, ele prostrou, ele pôs o rosto em terra, prostrou-se, pôs o rosto em terra e riu. Ele achou engraçado aquilo. E às vezes a gente é assim, né? Acontecem certas coisas na vida da gente que a gente pensa, jamais isso vai acontecer comigo. Como que vai acontecer certas coisas comigo? E ele, o Deus que nós servimos, ele faz isso conosco. Às vezes nós achamos impossível certas coisas. E Abraão aqui, ele riu do que Deus falou com ele, que ele teria um filho, um homem de 100 anos. E ele riu. Então isso mostra, e Deus não se irou com ele.
Deus não achou ruim com ele não, porque ele achou graça disso. E ele ainda falou, e ele disse dessa forma, disse Abraão a Deus assim, tomara que viva Ismael diante de ti, quer dizer, né? Que ele que seja esse que o Senhor está falando aí. Tomara que viva Ismael diante de ti. Aí Deus respondeu, de fato, é de Sara, é sua mulher que te vai dar um filho. E lhe chamará Isaque, e eu estabelecerei com ele a minha aliança. Era com ele, não era com Ismael. Era do filho que ia nascer de Abraão, que Deus ia fazer essa grande aliança, que Deus ia fazer esse prodígio. Não era de Ismael que já estava ali, era de alguém que ia nascer da sua velhice. E Abraão, então, se colocou diante de Deus e achou aquilo, vamos dizer assim, algo difícil demais, era algo impossível. Mas ele riu, porque ele tinha amizade com Deus. O nosso Deus, ele quando a gente é chegado com ele tem uma maneira diferente de tratar conosco. Ele nos trata de uma maneira que a gente fica admirado. A gente fala, Deus fez isso assim, Deus falou dessa forma comigo, tem como. Ele tem maneiras para falar conosco. Deus tem jeitos, ele tem o seu jeitinho de falar conosco. E é assim que nós temos que estar diante de Deus como Abraão. Ter amizade com esse Deus, porque nosso Deus ele é sublime, ele é esplêndido para conosco. O brilho da sua presença, ele reflete em nós. O brilho da presença de Deus, ele vem na nossa vida, que nós sentimos realmente que ele está conosco. Assim como ele fez com Abraão, ele faz conosco também. Nós às vezes achamos que não irá acontecer. Como pode acontecer? Mas quando Deus está no comando da nossa vida, quando este Deus majestoso, glorioso, dirige a nossa vida, ela se torna uma vida diferente. Ela se torna uma vida somente diante de Deus. E quando nós temos esta amizade com Deus, quando nós temos esta intimidade com esse Deus maravilhoso, que ele é tão ilustre, que ele é tão poderoso, que ele nos deixa ser chegados a ele. Ele, quando nós queremos que Deus seja o nosso amigo, ele nos permite esta amizade. Então eu gostaria de deixar essas palavras neste momento, que Deus tão ilustre temos em nossa vida. E ele é capaz de fazer de nós aquilo que nós nunca imaginamos que ele poderia fazer. Deus é capaz de nos visitar de uma maneira tal que o nosso espírito se eleva a ele de uma forma tão esplêndida que ele se faz presente na nossa vida, estejamos passando o que for, a situação que for, se nós tivermos realmente uma verdadeira amizade com esse Deus, se nós deixarmos esse Deus ser nosso amigo, nosso confidente, nosso companheiro, a nossa vida vai ser abençoada, a nossa vida vai ser diferente. Confiemos nesse Deus, sejamos amigos desse Deus, sejamos confidentes desse Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos orienta. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele está sempre pronto a nos ouvir.